Oi, boa noite a todos. Então, mais uma vez, a Isabel, ela me pegou no laço, né? Então, vamos agora, nesse momento, vamos aproveitar esse instante, vamos serenar o nosso corpo, nosso espírito, né? Podendo já sentir as energias benéficas, né, que se aproximam. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, pedindo aos mentores desta casa, que já se fazem presente, para que nos ampare, para que ilumine o nosso pensamento, para que possamos absorver os ensinamentos da noite, né? Porque o Evangelho de Cristo, ele é assim, a gente às vezes pensa, como ele é repetitivo, né? Amor, caridade, né? Vaidade, ódio, mas mesmo ele sendo tão repetitivo, né? Nós não aprendemos. Então, eu penso que Jesus já sabia mesmo da nossa dificuldade e esse Evangelho, ele ser assim, tão lindo, maravilhoso, né? E sempre batendo em cima dessas palavras. E nós ainda estamos aqui há mais de 2000 anos, né? Tentando andar, né? Porque nós acho que ainda estamos, nem sei se estamos engatinhando. Então, vamos agradecer por essa oportunidade, por essa casa, né, que ontem completou 16 anos, que a espiritualidade benfeitora continue abençoando esta casa, os seus trabalhadores, todos nós que aqui frequentamos, todos nós que a gente vem até aqui, né, para buscar um conforto, um alívio, né, para as nossas dores, sejam elas de ordem emocional, espiritual ou físico, né? E essa casa está sempre aqui para nos acolher. Então, que nesse momento, toda essa espiritualidade de luz nos ampare, para que tenhamos uma noite de bastante aprendizado. Pedir também que essa espiritualidade ampare a companheira Marta, né, que vai fazer a palestra, né, que ela seja bastante feliz e intuída nas suas palavras. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, Pai, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, hoje a palestra é a verdadeira propriedade, né? Com a Marta. Seja bem-vinda, Marta. Boa noite. É muito bom estar novamente nesta casa, onde todos nos recebem assim com tanto carinho. E, de forma especial, na noite da semana do aniversário da casa, né? 16 anos, trazendo muita luz, muito esclarecimento, muitas mensagens especiais para todos nós. Muito, muito especial mesmo, muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos lá ao que nos trouxe aqui, que é a verdadeira propriedade. Essa mensagem está na Instrução dos Espíritos, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, às propriedades materiais. Isso nos faz levar a algumas reflexões em que Mateus
o evangelista Mateus, que abandonou seu posto, né, ali como cobrador de impostos, o Levi, cobrador de impostos. Quando o mestre o convida para mudar de vida e para segui-lo, Mateus abandona o posto de cobrador de impostos e segue Jesus. Ele muda completamente a maneira de viver, e é ele quem vem trazer essas anotações, esses apontamentos do Evangelho de Jesus. Então está lá, ele diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bom, agora aí assusta, né? Não tem aqui nenhum tratado em previdência. O que se traz é uma anotação, é um rudimento do que o mestre esclareceu, do que o mestre falou para aquelas pessoas. A maioria daqueles que seguiam o mestre tinham muito pouco para si. Alguns dos poderosos iam escutar para buscar esclarecimentos, mas o mestre estava dizendo numa Galileia onde existiam alguns poderosos e muita gente sem ter sequer condição de vida digna. As pessoas não tinham nem como trabalhar, eram praticamente servos dos poderosos. Então, é nesse ambiente, é nesse contexto que o mestre vai pedindo para as pessoas não se apegarem indevidamente aos bens materiais, mas isso serve e ecoa para nós hoje também. Nós também devemos ter muito cuidado para não nos deixarmos nos apegar indevidamente aos bens materiais, sejam eles poucos ou muitos. Não é o volume do que temos, mas a maneira como, eventualmente, nos apegamos àquilo que temos. E é essa a ideia que o mestre vem trazendo, vem esclarecendo, vem falando para as pessoas. E aqueles poderosos que estavam ouvindo começaram a se questionar diante daquilo que eles viviam, da maneira como eles viviam, e como muitas vezes exploravam os outros, mas faltava-lhes o entendimento real do que estava acontecendo. Por isso, um jovem muito rico, que nasceu rico, sempre teve muito dinheiro e sempre viveu como aqueles poderosos da sua época. Ele, escutando o que o mestre dizia, ele vai perguntar para Jesus: mestre, mas o que é que eu devo fazer para entrar no reino do céu, para poder buscar a minha evolução? E Jesus diz a esse jovem rico: olha, você deve cumprir todos os esclarecimentos, todas as informações da lei de Moisés e dos profetas. A lei de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés, são a lei de Deus. Se você faça isso, ele diz: não, mas isso eu faço desde a minha meninice. Eu sigo os profetas, eu sigo a lei de Moisés. Ou seja, esse jovem não havia entendido a real situação do que estava sendo esclarecido para ele. Porque se ele seguia a lei de Deus, onde se fala em amor a Deus e amor ao próximo, ele deveria estar entendendo que ele estava vivendo no meio onde a maioria das pessoas viviam sem a menor condição de dignidade, onde as pessoas não recebiam um salário digno pelo trabalho que exerciam. Era nesse contexto que esse jovem vivia. E o mestre, então, percebendo que ele não havia entendido, ele achava que estava fazendo tudo certo. Ele tinha ali a maneira de exercer as leis com o culto exterior, seguindo ali as orientações que ele tinha naquela época, mas não percebeu a essência dos ensinamentos. Mas alguma coisa estava fazendo um chamamento para esse jovem. Olha, presta atenção, você está ouvindo Jesus dizer que não se deve servir a Deus e a Mamon, e você cultua os bens materiais, você se apega aos bens materiais. Mas isso soava para esse jovem, de uma forma um pouco distante. O mestre, então, diz a ele: olha, então, se você já está fazendo tudo, se você entende que você está fazendo tudo, venda todos os seus bens, distribua esse dinheiro aos pobres e vem e me segue. Ou seja, abandone tudo. Deixe tudo o que você tem de material.
Mas esse jovem que era muito rico, muito poderoso, ele comandava tudo o que ele bem entendia. Ele se entristece e volta para a sua vida de homem poderoso, de jovem que tem o dinheiro a seu favor. Bom, e aí a gente vai pensar, né? Não, nós não somos ricos, não temos muito dinheiro, então tudo bem, vamos continuar com a nossa vidinha. Não é isso. O mestre fez esta colocação para esse jovem, para que ele se situasse na condição em que ele tinha o dinheiro que poderia ser utilizado para o bem. Ele não precisaria realmente vender tudo, mas ele poderia ter perguntado para Jesus, não poderia? Mestre, mas eu vou vender tudo, eu vou ficar pobre também. E aí? Eu vou te seguir, mas de que forma, mestre? Eu não sei trabalhar, eu não sei fazer outra coisa. Eu estou acostumada a ter dinheiro. Mas ele não questionou nada, porque ele estava tamanhamente vinculado aos poderes materiais que mexer naquele seu dinheiro, naquele seu poder, era algo que não passava sequer pela mente dele. Mas a proposta que Jesus fez para esse jovem era de que ele repensasse na onde ele estava investindo toda a sua vida. Ele poderia, sim, se utilizar desses recursos materiais que estavam à disposição dele naquela encarnação e oferecer trabalho para aquelas pessoas que não tinham, muitas vezes, como manter as suas famílias, não tinham como comprar um alimento, viviam na maior pobreza. Por que não poder arrumar um emprego, oferecer emprego e recebendo, pagando para essas pessoas um valor decente, o valor justo, nem mais nem menos. Aquilo que realmente cada um merece pelo seu trabalho, mas que daria dignidade a todas aquelas pessoas, que daria condição das pessoas melhorarem as suas vidas e também ajudar aqueles que muitas vezes não tinham sequer como trabalhar. Quantas pessoas com deficiências físicas naquela época não tinham como ganhar o seu próprio sustento? Viviam mendigando. Alguém que tem um poder econômico pode ajudar. Mas o que é ter um poder econômico? De repente, a gente tem algo falando, mas eu não sou rico. Mas, com certeza, nós que aqui chegamos, algo mais do que a maioria do povo nós temos. Nós temos, ao menos, a condição de entender que podemos ajudar aos outros, muitas vezes esclarecendo, orientando e também, por que não, oferecendo trabalho. A gente não pode dividir algumas tarefas nossas com alguém que também precise trabalhar e termos uma disponibilidade para fazer outras coisas? Ou, de repente, até ajudar uma instituição, mesmo que seja um pouquinho. A quantidade não é a questão é de nós olharmos para as nossas necessidades reais e não utilizarmos os nossos recursos materiais todinhos apenas conosco e, de repente, criarmos um apego tão grande àquela nossa mochilinha de dinheiro que nós não conseguimos elevar os nossos pensamentos, nós não conseguimos, muitas vezes, até uma sintonia real com a espiritualidade maior, porque a nossa preocupação, se aquele dinheirinho que a gente tem está lá ainda ou não, ou se algo vai mudar e, de repente, nós não vamos amanhã ter a nossa condição econômica que hoje a gente tem. Então, isso é uma coisa que não é a imprevidência. Sermos previdentes é realmente necessário. Nós não devemos criar um peso para a sociedade. Nós temos condição de ganhar o nosso dinheiro, nós temos condição, não importa o quanto. Tá? Tem pessoas que ganham um salário alto, ela tem mérito para isso, ela trabalhou para isso, não tem nada de errado com isso. A questão é nós sabermos que nós não podemos dar um peso tão grande ao dinheiro que nós nos esquecemos de seguir a nossa jornada evolutiva, porque aquilo cria um apego, um vínculo tamanhamente grande que a gente não evolui, que a gente não se desliga daquela, seja pouco ou muito, daquilo do que nós nos vinculamos. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso quem nos diz é Lucas, no Evangelho de Lucas,
Então, é assim, é essa questão que está sendo colocada. Não é que nós não devemos cuidar da nossa evolução econômica, do nosso trabalho, da nossa vida. Nós temos que fazer isso. Nós estamos no mundo material, nós temos que ter, senão nem ajudar o outro a gente não consegue. Mas entender que nós precisamos, sim, ver que os outros também precisam evoluir, também precisam crescer. E, principalmente, analisarmos o quanto o nosso pensamento está se ocupando de não evoluirmos porque a gente está guardando aquela nossa malinha de moedas, vamos dizer assim. Quanto isso está impedindo que a gente evolua, porque muitas das vezes os nossos entes mais queridos vão seguindo a evolução espiritual, vão mudando de condição e nós vamos ficando aqui, vinculados aos bens terrenos, porque a gente se apega a eles. Quantas vezes se escuta em reuniões mediúnicas um espírito que vem se comunicar e fala que ele não está seguindo porque ele está vinculado a determinada propriedade, ou porque aquilo que ele deixou está sendo usado de maneira indevida, ou porque ele quer um outro encaminhamento para os bens materiais dele. Ou seja, ele não se liberta, ele não segue o caminho daqueles com os quais ele deveria realmente estar ligado, que seriam os espíritos com quem ele tem uma afeição e que podem estar seguindo o seu processo evolutivo e ele não segue. É esse o pensamento que nós devemos ter. Nós devemos ser servos de Deus e o dinheiro deve nos servir para o bem, para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes um valor econômico que pode ser gasto indevidamente, poderia também ser utilizado para um medicamento. Às vezes a gente vê campanhas aí das pessoas dizendo, nossa, eu preciso de dinheiro para comprar um medicamento, e a pessoa não tem de onde, não tem recurso. E o outro falou, nossa, isso daqui, 30, 40 reais, poderia ajudar. Ele falou, não, mas eu não vou ajudar não, né? Eu vou utilizar esse dinheiro de outra forma. São exemplos que a gente vai trazendo, cada um vai buscando na sua própria consciência aquilo no que pode colaborar, ajudar e encaminhar. Às vezes é fazendo algo por outro, utilizando também um precioso bem que é o tempo, que às vezes a gente não se deixa utilizar do nosso tempo, a gente usa o tempo só para trabalhar, e poderia também ajudar no bem comum. Mas uma certa princesa, que era alguém assim muito, muito poderosa, a gente usa o poderoso, mas nós vamos nos colocando dentro dessas situações. Vamos lembrando que nós também, dentro da nossa condição, somos mais poderosos do que outros, porque a gente tem condição de trabalhar, de vir para uma casa espírita, de receber esclarecimento, nós também temos um poder dentro de ação e de trabalho nas nossas vidas. Mas a princesa, ela era muito poderosa, tinha um castelo lindo, com um jardim, com um pomar, com tudo muito bonito, e como ela tinha muito dinheiro, ela costumeiramente dava festas lindas, ela oferecia festas maravilhosas, organizava festas e convidava toda a realeza. Como as festas dela eram desenvolvidas assim com muito primor, ninguém deixava de comparecer. Eram dias especiais em que todo mundo se programava para comparecer na festa daquela princesa. Um determinado período, cada festa dela era ainda cuidada com mais carinho, com mais apreço. E ela resolveu fazer uma festa muito maior. Passou meses cuidando de todos os detalhes e tendo muitos servos, todo mundo trabalhava para que a sua festa fosse primorosa. E a festa realmente foi maravilhosa. Todos aproveitaram, todos os convidados, porque os servos estavam, lógico, trabalhando, mas os convidados, toda a realeza estava ali presente. Foi uma noite inesquecível. Mas acabou a festa, todos foram para as suas casas, para os seus palácios, e a princesa ficou ali sozinha, só com os seus servos ali no castelo, com quem normalmente ela não trocava muita conversa ali, e ela vai, exausta pela grandeza da festa, até ela vai dormir, e
mas começa a sentir um vazio, porque ela passou meses cuidando daquela festa. Acabou a festa, foi tudo maravilhoso, mas e o dia seguinte? O que faria essa princesa? Ela começa, então, a fazer um balanço da sua própria vida, pensando a respeito do quantas festas ela já havia oferecido, quantas pessoas apareciam nas suas festas, e ela também ia às festas dos outros, mas ela acaba adormecendo nesse pensamento. E o seu mentor espiritual, que estava muito atento à sua situação, vai e aproveita que ela se desdobra e faz um convite para a princesa. Princesa, o que você acha? Você tem um palácio tão lindo, oferece festas, a tua vida é muito alegre. O que você acha naquele momento de balanço, né? O que você acha de conhecer a propriedade que você está construindo no plano espiritual, para onde você vai depois da vida física, depois que você desencarnar? Ela aceita, né? Ela estava cansada, fisicamente ela estava cansada, mas o espírito estava relativamente liberto. Então, ela acompanha o seu mentor espiritual e eles param em frente a uma propriedade. E a princesa olha para a propriedade e diz, nossa, que propriedade agradável, que lugar bonito. Não é um palácio como o meu, mas é uma propriedade realmente muito bonita, ela diz para o seu mentor espiritual. E o mentor, então, diz à princesa, mas essa propriedade é do seu jardineiro. E aí ela olha estranho para o mentor e diz, mas como para o meu jardineiro? O meu jardineiro trabalha tanto, trabalha o dia inteiro lá no meu castelo, no meu pomar, no meu jardim, ele se divide em inúmeras tarefas, e eu pago tão pouco para ele, como é que ele pode ter construído uma propriedade espiritual tão grandiosa como essa, tão bonita? E o mentor diz, olha, a moeda de troca aqui é outra. Preste atenção na sua situação. Vamos ver a sua propriedade, a propriedade que você está construindo. Aí ela diz, não, mas então se o meu jardineiro, que não ganha quase nada, está construindo essa propriedade, a minha com certeza vai ser muito mais bonita, porque eu faço tantas festas, eu tenho tanto poder. Fala, então vamos ver, vamos caminhar mais um pouquinho, que a gente vai identificar a sua propriedade. E para com ela em frente a esta propriedade. Aí o mentor, então, diz, olha, princesa, a propriedade espiritual que você está construindo é essa. E ela reclama, mas como é que pode? Eu tenho uma condição tão boa, eu ofereço tantas festas, as pessoas ficam contentes com as minhas festas. O mentor diz para ela, olha, mas eu já te disse que a moeda de troca aqui é outra. E ela insiste com ele que não podia ser. Fala, não, é essa a propriedade que você está construindo. Você se ocupa muito da sua vida física, do poder e do dinheiro que você tem para uso seu. Você não tem se preocupado com o que você pode fazer por aqueles que não podem trocar com você. Você oferece festas para os poderosos. Você não se preocupa em oferecer algo para aquele que precisaria que você utilizasse o dinheiro para o bem comum. Observe só. Vá conversar com o seu jardineiro, vá se entender com ele, vá ver o que é que ele faz para ter uma propriedade tão bem cuidada no plano espiritual e você ter uma propriedade assim, sem nenhum capricho, sem nenhum cuidado, até mesmo desleixada. Bom, a princesa acorda no dia seguinte com um pensamento novo, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, então eu vou conversar com o meu jardineiro. E ela vai falar com o jardineiro e perguntar para ele o que é que ele fazia para estar construindo uma propriedade espiritual tão agradável como a que ele tinha. E ele diz para ela, olha, o que é que eu faço na minha vida, além de trabalhar no seu pomar, no seu jardim, de cuidar de tudo aqui, é depois do meu trabalho, ir para a minha casa, cuidar da minha família, cuidar da minha hortinha, cuidar das minhas coisas, e levar um pouquinho do que sobra na minha casa para aqueles que têm menos do que eu. E levar um pouco de ensinamento para aqueles que nada conhecem. Ela fala, mas como é que pode? Como é que pode sobrar alguma coisa na sua casa se você ganha tão pouco? Ele disse, olha, sempre sobra algo na casa de quem deseja ajudar o outro.
E eu também posso ensinar, ele disse. Eu sei plantar. A maioria das pessoas não sabem. E por isso passam, às vezes, fome por não saber plantar uma horta, por não saber plantar ali um pomarzinho, por não saber o que ele pode fazer. E ele disse assim, olha, e a esposa dele também ia junto com ele, que ela ensinava o que ela sabia e que os outros não sabiam. Mas ele disse assim, olha, sempre sobra alguma coisa na minha casa. E disse para ela, ó, se você quiser vir comigo, eu vou te mostrar. E ela aceita. E vai ver. Ela passa a observar que no entorno daquele castelo, onde moravam a maioria dos seus servos e outras pessoas que sequer tinham aonde trabalhar, existia muita pobreza. E aqueles que trabalhavam no castelo dela viviam com muito pouco, passavam realmente grande necessidade. Diante dessa observação, ela entende que ela deveria, assim como o jovem rico, deveria pagar um preço justo para o trabalho daqueles que serviam a ela no castelo. Então, ela passa a se preocupar com todos aqueles que estavam ali trabalhando para ela. Ela não vai ficar mais pobre por isso, mas ela passa a ter pessoas que trabalham com ela com muito mais amor, com muito mais carinho, porque eles recebem o valor correto por aquilo que eles fazem. Bom, além dessa situação, o que ela vai entender, conforme o seu jardineiro diz? Que quando ela dava aquelas festas lindas e maravilhosas, né, que recebia muita gente, sobrava muita comida. E ela poderia oferecer o que sobrava para os seus próprios servos, que passavam seus trabalhadores do seu castelo. Isso fazia com que a alegria que envolvia os nobres se estendia também para os servos. E fazia com que a festa se estendesse. E aquilo trazia uma energia muito boa para essa princesa. Mas que isso ainda diz lá o seu jardineiro, você precisa oferecer algo de seu para os outros. Ela falou, mas eu vou oferecer o quê? Ele diz, você pode ensinar alguma coisa para as pessoas. Eis que ela entende que ela poderia ensinar a ler e a escrever para as crianças, para os filhos dos seus servos. Ela oferece uma condição melhor de vida naquele tempo dela que estava ocioso. Ela preenche aquele vazio que ela estava sentindo. Ela passa a dar um grande valor para tudo aquilo que ela tinha. Ela passa a fazer com que o dinheiro, que não diminuiu, porque ela passou a pagar, mas as coisas se multiplicavam no entorno dela. Diz ainda mais o seu jardineiro, você também pode oferecer aquilo que sobra do seu pomar, aquilo que sobra da sua horta. Observe que tudo isso pode levar alimento para as casas dos outros. Isso fez, na realidade, com que todos aqueles que estavam ao redor dela tivessem uma vida melhor. E ela, consequentemente, passa, inclusive, a ter uma condição melhor de vida, porque a energia de todos naquele grupo melhora. E ela não fica tamanhamente apegada à vida exclusivamente material. Ela não deixou de ser princesa, ela não deixou de ter o seu castelo, de dar as suas festas, oferecer. Era a vida natural dela de encarnada. Ela era uma nobre, mas ela passa a trabalhar em função da sua própria evolução espiritual e não se vincula exclusivamente ao dinheiro, mas se utiliza do dinheiro para o bem dela mesma, mas pelo bem comum também. E eis que, depois de algum tempo, volta o jardineiro para o plano espiritual e está lá a sua propriedade construída na espiritualidade. Mas a princesa também volta. E aí ela encontra, não um castelo, porque ela nunca precisou se privar de nada para ajudar os outros, mas aquela energia do dinheiro que ela utilizou para o bem comum fez com que ela construísse uma casa agradável e acolhedora no plano espiritual. Serve para a gente pensar, diante de tudo o que nós temos, tudo que nos é oferecido. Não somos príncipes nem princesas, mas estamos recebendo muito, com certeza, da espiritualidade. E o pouco que podemos ter, que a gente fala, tem pouco na minha bolsa, né? Mas aquilo que nós temos
que saibamos que não devemos utilizar exclusivamente em benefício nosso. Precisamos sempre trabalhar. É um treinamento de desapego, é um treinamento de oferecermos ao outro, aquele que tem menos, aquele que precisa de um pouquinho desse nosso recurso, daquilo que está disponível para a gente, em favor do bem comum. Seja para comprar um medicamento, seja para oferecer um trabalho, para pagar de forma decente e digna o trabalho, justa por um trabalho que está sendo oferecido para a gente. Aí vem uma outra colocação, que quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seria inútil. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possa servir. Ou seja, a gente tem que refletir. Nós não sabemos o nosso momento de voltar para a pátria espiritual. Podemos viver muito tempo nessa encarnação, sabemos que teremos outras, mas o momento de voltarmos para a pátria espiritual, nenhum de nós sabe. Muitas das vezes a gente deixa para viver ou para fazer algo em determinado momento da vida física. Ah, não, vamos, como os economistas costumam dizer, respeitando as opiniões, mas, olha, se você não tomar nenhum cafezinho durante não sei quanto tempo, você vai juntar um bom dinheiro. Aí a gente vai e não toma cafezinho, a gente não faz um lanche legal com a família, a gente não tem nada de... Olha, falando da nossa família mesmo, às vezes a gente não compra um medicamento necessário para alguém, não paga uma consulta médica para juntar o dinheiro, porque algum dia nós vamos precisar. Nós precisamos comprar nossa casa, nós precisamos ter... Nós temos, sim, que ser previdentes, mas nós não podemos acumular indevidamente bens materiais, porque deixar para um dia, quem sabe, talvez, esse dia, nessa encarnação, pode não chegar. E aí, o que vai acontecer? Ao invés de nós nos libertarmos e seguirmos para o plano espiritual, nós vamos ficar pegados aqui e falar, olha, nossa, eu não tomei os cafezinhos que eu gostaria, eu nunca fui fazer um lanche diferente com a minha família, eu nunca fiz nada de diferente para não gastar, para juntar o dinheiro para algum dia, e esse dia não chega. E isso cria um apego, uma energia de apego, que o espírito, ao invés dele se desdobrar para a parte espiritual, ele fica aqui, e agora? Eu não fiz o que eu gostaria, e o dinheiro ficou lá. Então, equilíbrio, bom senso, cabe a todos nós. Cada um tem que saber o tamanho da sua bolsa. Ninguém vai sair aí, ah, não, agora eu vou num restaurante luxuoso, porque eu escutei na palestra que eu não devo ter apego. Não é isso, não. Hoje eu ainda estava falando para o Márcio, né, que eu me lembrando de quando nós éramos, eu e minha irmã, nós éramos crianças, e que a situação não dava para fazer grandes passeios. E a gente ia passear, ia para a colônia de férias. Era tudo muito simples, mas tudo muito bom. Programava-se, sim, juntava um dinheirinho durante o ano. Os nossos pais juntavam dinheirinho durante o ano para ir uma vez por ano para a praia, para passear um pouquinho. Era uma coisa muito simples. Porém, era o que cabia no bolso. Mas não se deixava de fazer. Porque senão a vida passa e a gente não faz. A gente não vive aquilo que realmente é importante. E nos apegamos indevidamente aos bens materiais. É esse tipo de reflexão que todos nós precisamos fazer. O que eu estou deixando de fazer que realmente é importante, que eu gostaria de fazer por mim, por aqueles que estão ao nosso redor, que nós amamos tanto, e por aqueles que muitas das vezes precisam da nossa ajuda e que nós deixamos de oferecer. E a gente acumula dor, mágoa, dificuldade. Lembrando que para a pátria espiritual tem muita coisa que nós não vamos levar, principalmente os bens materiais. E esses dias, a gente às vezes tem oportunidade com os colegas, com as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, e um amigo, ele chegou, a esposa veio para buscá-lo, e falando de uma dificuldade que eles estavam passando, não era uma dificuldade econômica, tá? Uma dificuldade na casa. E me falaram que precisava fazer uma prece e tal, e não é uma família espírita. E eu, o evangelho na minha gaveta, eu falei, domingo, sábado eu vou no centro, eu compro um evangelho, eu trago para você. E o meu evangelho ali dentro, tá? Um evangelhozinho, simplesinho,
Mas eu não posso ficar sem o meu evangelho. Ele está aqui na minha gaveta, ele é um socorro para mim, eu não posso ficar sem. E, de repente, eu me assustei com o que eu estava pensando. Um evangelho não é de espiral, capa dura, não, é basiquinho, pequenininho de bolso. Mas, espera um pouquinho. E alguém me falou assim, espera um pouco, porque é que você precisa do evangelho, quem está precisando é ele, que ele precisa levar o evangelho. Não que eu não precise do evangelho, tá? Mas eu não precisava daquele livro do evangelho. Aquele livrinho, naquele momento, eu não precisava dele. Porque eu tenho outros recursos, eu tenho outro na minha casa, eu vou para o centro toda semana, porque é que eu não podia tirar naquela hora e entregar para eles. Eles precisavam naquele dia, eles nunca tiveram acesso ao evangelho, segundo o Espiritismo. Aí eu falei, opa, peraí, fique esperta, né? Que apego é esse de dizer, não posso ficar sem? A gente se assusta diante daquilo e é proposto como uma reflexão mesmo. Quantas das vezes a gente não vê alguém passando na rua, precisando de um agasalho, o agasalho da gente, aquele surradinho que está lá, fala, não, mas aquele lá é um agasalho que eu gosto muito. A gente não vai nem usar nos próximos 10 anos, mas ele está lá, e o outro está passando frio aquele dia. Isso é importante nós pensarmos. O que é que está fazendo com que nós nos apeguemos e que, de repente, a gente vai pegar lá, a traça já comeu tudinho. Muitas situações. É aquele prato de comida que sobrou lá e que a pessoa passou pedindo na rua. Eu vou deixar para esquentar amanhã. Amanhã pode estar até estragado. Se a geladeira, se parar a força, a geladeira tiver algum problema, vai estragar tudo que está lá, gente. Então, assim, temos que ter bom senso. Não vamos chegar em casa e vamos tirar tudo que está na nossa geladeira e ficar sem nada. Mas, quando a gente se propõe a oferecer de nós o nosso melhor, a espiritualidade vai nos ajudar, para que a gente saiba se desapegar daquilo que é necessário e que saibamos ter previdência sempre que seja necessária também. A quem pertencem os bens da terra? Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador, a quem se lhe pedirá contas até o último centavo. Então, somos os administradores do que nos está sendo oferecido. Se recebermos muito, teremos que dar conta de muito. Se temos pouco, mas nos apegarmos indevidamente a isso, também teremos que dar conta daquilo que estamos nos apegando indevidamente. Aí vale nós nos lembrarmos de situações assim totalmente adversas. Pensando nesses furacões, nesses tsunamis, essas situações que têm ocorrido, e que a gente às vezes fala, mas aqui não tem nada disso. Mas famílias que estavam habituadas a ter uma vida confortável, equilibradas, e, de repente, passa um vento e leva tudo. Mas o Estado vai ajudar para que se construa novamente essas casas, e eles vão ter novamente as suas casas, mas não vão ter aquela. É levar aquilo que, às vezes, a gente tem um carinho imenso. Nós não sabemos o que pode ocorrer. Por isso, temos, sim, que ter cuidado, mas não ter apego. Encontrar esse equilíbrio é a grande fórmula que o Mestre Jesus apresenta lá para o jovem rico. Mas ele não percebeu isso. A princesa entendeu através do esclarecimento do seu jardineiro. Mas Zaqueu, o cobrador de impostos, ele, quando percebe que Jesus vai passar, ele já estava ouvindo falar dos ensinamentos do Mestre, já escutou sobre o que Jesus estava dizendo para as pessoas que o seguiam, e ele começa a ter o seu despertamento, ele começa a pensar a respeito da sua vida, e ele quer ouvir mais. Quando ele sabe que Jesus vai passar, ele sendo de pequena estatura, e sendo um homem mal visto, porque ele era um cobrador de impostos, ele sobe a uma árvore para poder ouvir melhor o que o Mestre diria. Jesus passa e chama Zaqueu, né? Zaqueu, eu vou fazer uma refeição na sua casa hoje. Ao que os apóstolos contestam, mas ele é um homem de má vida, você vai entrar na casa dele? Ele fala, não, eu vou. Porque eu vou entrar à casa dele e a verdade entrará nessa casa também. E vai lá, vai conversar com Zaqueu. Zaqueu então diz para Jesus, Mestre, eu entendi agora o que é que eu estou fazendo de forma equivocada. Mas veja bem, eu sei que eu já lesei muita gente. E a todos aqueles a quem eu lesei por cobrar mais impostos do que devia, que o fato de ele ser cobrador de impostos, ele era um funcionário do governo.
mas ele cobrava o imposto e mais uma propinazinha. E a propinazinha era para ele. Isso ele não teria que cobrar, mas ele cobrava. Quando ele entende, ele fala, olha, tudo aquilo que eu cobrei indevidamente, eu vou devolver 5 vezes mais a todos aqueles a quem eu lesei. Mas, mestre, eu tenho alguma coisa que eu faço de bom. Todo esse dinheiro que eu arrecado, eu ofereço para o meu trabalho. Eu compro terras, eu compro gado e emprego as pessoas. E a todos os meus servos eu pago dignamente. E todos aqueles que vivem ao meu redor se alimentam da mesma forma que eu, têm uma vida confortável. Então, eu faço alguma coisa de bom. Eu não faço tudo errado, não. Ou seja, Zaqueu já era um espírito consciente de que ele precisava ajudar os outros, de que o que ele recebia, do que ele arrecadava, não podia ser tudo para ele. Mas, o que é que ele vai fazer? Ele faz o que ele se compromete, mas nem todas as pessoas que ele lesou, ele teria como devolver. Muitos já não estavam mais vivendo ali na Galileia, muitos já tinham desencarnado. Ele devolve para aqueles que ele consegue encontrar. Ele passa, a partir dali, a fazer o bem. Volta Zaqueu para a pátria espiritual e tem que retomar a sua caminhada evolutiva até que, em um dado período, reencarna Zaqueu no Brasil, como nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, e que vem tendo a oportunidade de vivenciar o seu esclarecimento dentro da doutrina espírita. Trabalha incansavelmente pela doutrina, mas trabalha também pelo bem de todos aqueles que precisavam de um médico que não cobrasse consulta. Um médico que pudesse trocar por algumas galinhas, por alguns ovos, por algum alimento. Vivia numa simplicidade tremenda, porque ele realmente conseguia arrecadar com consultas muito pouco. Atendia, na maior parte das vezes, àqueles pobres e miseráveis de um Brasil numa situação assim de muita penúria. Mas ele trabalhou incansavelmente, não só pela doutrina, mas também para atender os pobres. Chegando ao ponto, em um dado momento, vem uma senhora com a sua filha pedindo-lhe uma consulta. Ele atende com muito amor e com muito carinho. Passa ali, prescreve a receita e ela vai até a farmácia para comprar e volta e diz... Ela diz para o Dr. Bezerra, né, eu não tenho como comprar, eu não tenho dinheiro. Ele diz a ela, não, pendura na minha conta, eu tenho conta na farmácia. Ela vai, fala para o farmacêutico fala, olha, eu não tenho mais como vender na conta do Dr. Bezerra. Ele pede para todo mundo vir aqui, mas a conta dele já está imensa. Aí ela volta para falar para o Dr. Bezerra, agradecendo-lhe a consulta, mas dizendo que ela não poderia cuidar da filha, porque o farmacêutico não podia mais vender na conta dele, que a conta dele estava enorme, né? Aí ele tira o seu anel de formatura e dá para ela e diz, olha, vai até a farmácia, paga toda a minha conta, compra o seu remédio, e o que sobrar, você vai no mercadinho e compra alimento, porque essa menina precisa de alimento também. Eis que ela diz, mas eu não posso, eu vou aceitar o seu anel de formatura, é o seu anel de formatura. Ele diz, olha, se o meu anel não me se a minha formação não me servir para o bem comum, o que o anel vai servir? Eu vou só demonstrar poder. E ela aceita e vai cuidar da filha. Mas, nossa, ele precisaria se dispor aí do anel de formatura, ele não podia cobrar mais alguma consulta, esforçar de fazer de alguma outra forma. Ele se dispôs, naquele momento, daquilo que seria o símbolo do Zaqueu lá de trás, o símbolo do poder. Era o último símbolo que lhe apegava, no qual ele tinha apego ainda. O que serve um anel de formatura? A gente às vezes fica pensando, né? Para um médico naquela época, hoje eu acho que a maioria dos médicos nem usa anel de formatura, mas naquela época era o símbolo de que ele era um médico. Onde ele andasse, as pessoas sabiam que ali estava um médico. Ele tirou, ele se dispôs daquilo. Ele entregou para ela para que pagasse toda a conta da farmácia. Ele se libertou definitivamente de todo o vínculo de poder que ele teve lá numa encarnação há 2000 anos como Zaqueu. Olha só como o poder efêmero, o poder material, o vínculo, o apego ao bem material
nos prende por inúmeras encarnações. E um espírito evoluindo. Hoje é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que continua socorrendo a todos nós da espiritualidade, que se desvinculou de vez. Não preciso mais de nenhuma posse material. O que então que nós possuímos de nosso, de material, né? Nada do que se destina ao uso do corpo. Nós temos o nosso corpo hoje, da maneira como ele está, se assim nos for permitido. A gente pode, de uma hora para outra, voltar para a pátria espiritual. Não teremos sequer a nossa veste física. Então, não podemos nos apegar em nada do que é exclusivamente material, porque podemos ter que deixar tudo muito brevemente. Tudo que se refere ao uso da alma é o que realmente nós levaremos. Se nós não investirmos pelo menos um pouquinho do nosso tempo, do nosso pensamento, da nossa evolução, na nossa evolução espiritual, nós podemos chegar na pátria espiritual e encontrar uma situação como a da princesa. Se ela tivesse desencarnado no momento daquela festa, ela ia encontrar um casebre. E olha só, ela trabalhando no bem, ela construiu uma casinha agradável, né? Porque não precisamos ter um castelo, né? Mas algo agradável, harmonioso. É um símbolo, é uma maneira de entendermos que a gente precisa cultivar os bens da espiritualidade. Jesus também se encontrou certa vez com Públio Lentulus, poderoso senador romano, que vai a Galiléia com a sua esposa e os filhos, porque a filha contraíra a lepra. E ele pede, então, permissão para o imperador para ir a Galiléia, buscar o recurso, o amparo do Mestre Jesus, que a fama do Mestre já ia até Roma, né? Estava assim, todos já ouviam falar a respeito das curas, principalmente, e os esclarecimentos vinham na sequência, mas as pessoas iam em busca de cura. E Públio Lentulus, o senador, vai, então, em busca da cura para sua filha. E o Mestre Jesus vai ao encontro de Públio Lentulus e diz, olha, o que você veio buscar, você já conseguiu, a sua filha está curada. Mas você pode muito mais. E passa esclarecimentos para ele, tem uma conversa direta com Públio Lentulus, mostrando para ele que ele não deveria se apegar tanto ao poder efêmero, que ele não deveria se apegar tanto aos bens materiais, que ele observasse a necessidade evolutiva dele, que ele, tendo o poder, ele poderia melhorar a vida de muitas pessoas, sem perder a sua condição, mas ele teria que pensar um pouquinho, que algumas coisas precisariam ser mudadas. Mas o poder é algo assim que faz com que a pessoa muitas vezes siga um caminho, ela não quer perder nada, ela não quer deixar de comandar, de mandar, de se impor e de ter o domínio econômico. E ele não atende ao que o mestre está dizendo. Ele faz um relato para o imperador, descrevendo Jesus, descrevendo a grandeza do mestre, mas nem assim ele se dá por conta que ele poderia mudar muita coisa, tamanho o poder que era delegado a ele naquela época. O tempo passa, ele volta com a família para Roma, e Lívia, a sua esposa, atendeu o chamado do mestre, e passa a seguir, enquanto na Galiléia ela vai escutar os esclarecimentos de Jesus, e depois em Roma, ela passa a se reunir com os cristãos. Mas certa vez, através da perseguição dos cristãos, ela é capturada. Ela troca de vestimenta com a sua serva, para não ser identificada. E ela é levada para o circo de Roma. No mesmo dia em que Públio Lentulus receberia uma grande condecoração do imperador. Mas ele percebe a ausência da esposa, que ela deveria estar ao lado dele. Mas, como ele estava muito distante, a preocupação dele com o poder era tanta que ele se distanciou, inclusive, da família. Ele não percebeu os problemas que estavam ocorrendo e ele não percebeu que Lívia estava seguindo Jesus. Ele não trocou nenhuma ideia com ela. Será que eu devia fazer alguma coisa? Deveria mudar alguma coisa? Ele ignora totalmente o que está acontecendo.
E nesse momento ele está tão empolgado com o poder, tão envolvido nessa situação, ele só percebe que realmente ela não está ao lado dele. Quando, olhando para o circo, aonde os cristãos seriam atirados para as feras devorarem, e ele olha e observa que naquele grupo está Lívia, a sua esposa. Ele percebe pelos olhos, porque ela não está com as vestes que habitualmente ela utilizava, mas não dá mais tempo. Ele não tem como socorrê-la. Os leões são soltos para devorarem os cristãos. A sua esposa é devorada naquele momento. Aí ele passa a se lembrar das palavras do Mestre, de que o poder é algo transitório e que não podemos nos apegar e que temos que encontrar o equilíbrio para que a nossa evolução aconteça. Mas, assim como todos nós, ele também, que era o grande senador, vai para a pátria espiritual. Começa a sua evolução, ajudado, respaldado, amparado pela Lívia, pela sua esposa, já numa condição de evolução melhor do que a dele. Ela vai ajudando, ele volta 50 anos depois, reencarna também em Roma, mas aí sim, como um cristão que passa a ser perseguido, vivendo uma vida muito simples de um operário, também acaba sendo entregue às feras. Mas ele tem que continuar a sua evolução, volta para o plano espiritual. Tem outras reencarnações, até voltar para reencarnar no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, deixando todo o poder que ele teve lá atrás como imperador romano e vivendo a vida e a simplicidade do Brasil, do Brasil que precisava aí cristianizar, trazer o cristianismo mais puro possível para os índios. Vem numa pobreza, o país tinha uma pobreza imensa, ele abandona a sua condição de padre na Europa para viver a simplicidade no Brasil. Abandona toda a possibilidade de poder para trazer os esclarecimentos que agora ele sabia vivenciar, que o Mestre Jesus havia apresentado para ele há 2000 anos. Então ele vem trazendo todo o seu amor, todo o seu carinho e se despojando de toda a materialidade, daquele apego à matéria que ele tinha lá atrás. Mas esse Padre Manuel da Nóbrega continua a sua evolução e vem, há alguns anos, trazendo para o nosso querido Chico, acompanhando o Chico dia a dia, como o nosso querido Emmanuel, trazendo ali o pseudônimo de Emmanuel, trazendo mensagens de esclarecimento e o entendimento que ele pode nos passar de todo esse período de 2000 anos de evolução, desde ter conhecido o Mestre Jesus na Galileia. Olha só, quanto tempo de trabalho para se libertar daquele poder que era muito grande, que ele teve naquele período como senador romano, para se desvencilhar do excesso de apego ao poder. Mas hoje ele nos traz todos esses ensinamentos. Isso é muito importante para a gente, para revermos que a vivência de Emmanuel, ele traz através dos seus livros, das suas mensagens, falando para a gente, olha, o caminho é esse. Ele está mais perto de nós, ele está traduzindo para a gente o ensinamento de Jesus, para que não sirvamos indevidamente ao dinheiro e nos esqueçamos de seguir a Deus, de servir ao Pai. Procuremos refletir a respeito disso, a respeito do nosso apego, muitas vezes indevido, aos bens materiais, porque, na realidade, né, a nossa maleta, a maleta que vamos levar para o plano espiritual, ela não vai ter fundo para a gente levar bens materiais, mas ela vai ter, sim, condição de nos permitir evoluirmos, crescermos, nos transformarmos, se investirmos no bem do Espírito, na nossa transformação espiritual. Então, o que o homem possui, senão aquilo que pode levar deste mundo,
O que nós podemos levar é aquilo que nós construirmos de bem para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Por isso é que se fala, né, dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Mas quando nós achamos que estamos fazendo caridade ao outro, estamos fazendo a nós mesmos. E estamos investindo na nossa propriedade espiritual. Porque essa sim vai caminhar conosco. Quando a gente repensa sobre Emmanuel, que foi lá o Públio Lentulus, começou como um imenso poder. Aí ele vai deixando esse poder material, esse apego ao poder e aos bens materiais, e vai construindo a sua propriedade espiritual. E hoje ele pode passar isso para a gente com imensa propriedade, porque ele vivenciou isso. Isso é dele. Isso é do Espírito de Emmanuel, que pode dizer para a gente, olha, o caminho é esse, eu segui. Eu evoluí e eu estou hoje falando para vocês. É isso que ele diz para a gente, através das suas mensagens. Ele diz porque ele vivenciou tudo isso. Vamos, então, quando a gente lê alguma coisa de Emmanuel, lembrar. Quando a gente lê ou escuta uma mensagem de Bezerra de Menezes, que vem muitas vezes, a gente fala, Bezerra vem... Ele chora muitas vezes, ele está assim, ele se emociona quando está passando a mensagem pelo Divaldo. Por quê? Porque ele vê que muitas vezes nós estamos dando tanta importância para os bens materiais, nos apegando tremendamente e não conseguimos evoluir, não conseguimos escutar o que a espiritualidade maior está tentando nos indicar, nos oferecer e nos encaminhar. Com esse pensamento, nós vamos fechando os nossos olhos, para que a gente possa refletir por alguns instantes. Porque para cada um de nós, a mensagem vai trazer um esclarecimento diferente, vai trazer uma reflexão diferente. Cada um de nós vive num contexto familiar, num contexto de trabalho, de condição, seja econômica, seja de saúde, diferente. Mas assim como eu levei esse puxão de orelha com o meu evangelhozinho, e quantas vezes a gente não leva uma chamada com alguma coisa que a gente tem e pode oferecer de bom para os outros. Eu tenho certeza que a espiritualidade maior vai dar o toque para cada um de nós. Olha, você está se apegando demais a isso ou aquilo, se liberta disso, pensa melhor sobre isso. Esse momento é muito especial por isso. Quando a gente fecha os olhos depois de uma reflexão, de uma proposta, de um estudo do Evangelho, o nosso mentor se aproxima de nós. Assim como o mentor da princesa se aproximou dela. E ele vai dizer algo ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa essência. E vai, quem sabe, conseguir o nosso despertamento, assim como Jesus tentou fazer para Públio Lentulus, assim como o mestre fez para Zaqueu. Também nós estamos sendo convidados pela espiritualidade maior a pensarmos aonde estamos investindo, aonde estamos vinculando o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida. Por isso, neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedimos que o Pai permita que os mentores espirituais nos envolvam em muita luz, em muita paz, em muita harmonia, para que consigamos receber o esclarecimento que emana da espiritualidade maior. Que as bênçãos do Pai toquem a cada um de nós. E que esta luz, esta energia que nos tocam, nos inspirem na transformação e na mudança que se façam necessárias na vida, na nossa maneira de pensar e no nosso esforço de nos desapegarmos daquilo que não se faz mais necessário para nós.
que Jesus nos abençoe, que este mentor amoroso que nos abraça neste momento, nos fortaleça no caminho do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso bom e amado Mestre, por este momento e pela paz que se derrama por sobre todos nós, porque o rastro de luz de nosso Mestre Jesus está sempre disponível para todos nós, mas precisamos nos elevar um pouquinho para segui-lo. Agradecemos pela semana que vivenciamos, pela oportunidade de estarmos nesta casa, pelos esclarecimentos que esta doutrina nos oferece e pela paz que se derrama por sobre todos nós neste momento. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça na paz de nosso Mestre Jesus. Muito obrigada. Então, como nós todos já estamos com o pensamento bem elevado, então vamos cantar Ave Maria. Muito obrigada.